Fala aí, pessoal, Paulo Carvalho de novo, voltando das minhas merecidas férias, né? Na verdade voltei há uns dias atrás aqui, mas voltando agora com o vídeo. Tirei umas fériasinhas aí, né? Porque também sou filho de Deus. E vou voltar logo fazendo um vídeo sobre um assunto bastante complicado, complexo, até que a gente pode abordar, sobre a psicologia do trader, do operador, como se portar quando está operando, quando está dentro do mercado. O que acontece? Isso é uma situação muito peculiar para cada pessoa. Como devo agir na hora que eu estiver operando? Quanto faço no dia, quanto que paro, O que acontece é o seguinte: a pessoa, eu vou usar uma palavra que define como deve ser um operador: equilibrado. Isso, equilibrado. O equilíbrio é para o mal e para o bem, para o forte, para o fraco, para o rápido, para o devagar. É um equilíbrio, é entre os dois, entre o máximo e o mínimo que tu pode tirar de ti mesmo. Vou dar um exemplo. O cara que é muito... Eu já vi vídeo de cara que diz aí que ganha bilhão, cara, os milionários aí, né? Eu não preciso nem falar. Até hoje estou esperando, né? Hoje é dia 20 de janeiro de 2016, né? O dólar atingiu R$4,05, 0,55, no caso 5 centavos e meio, meio centavo. Maior alta desde setembro de 2014, de 2015, desculpa. Virou o ano aí, vou ter as férias também perdi. Mas o que acontece? O cara, dizer que ganha um monte, o cara, né? E eu vi o cara dizendo que está fazendo operação e estava numa conta demo, mentindo que a conta real, aquele papo todo que quem já está há mais tempo no mercado já conhece. E o cara, numa euforia, numa operação de 20, 30, 50, 100 dólares, que seja 500 dólares, uma euforia. Pô, cara, pelo amor de Deus, tu ganhando uma operação de 100 dólares, digamos, e tu ganha, e tu diga que tu ganha, digamos que na tua cabeça, né, o que tu tá mentindo pros outros, tu ganha 100 mil por mês, 50 mil por mês. E daí numa operação de 100 dólares, o cara vibrando assim, ó, como se fosse... Quando eu vi até esse vídeo que me mandaram, o cara vibrando, eu lembrei do Tetra de 94, o Galvão gritando é Tetra, o Zagallo virando cambota, os caras se abraçando, aquela loucura toda. Eu lembrei quando o cara ganhou uma operação de 100 dólares que estava perdendo. Ali, quem entende do mercado, o mínimo, o cara que já está um tempinho ali, ó, meio ano no mercado, vamos botar 6 meses no mercado, ele já vê que o cara é muitíssimo amador. Aquilo ali é uma mentira terrível. O cara se enlouquece que ele ganha. Chupa! Porra, caralho! Meu Deus! Virou! O cara é o Tetra, velho. É Tetra, né? Tu vê, pelo amor de Deus, que não ganha uma operação de sinal. Cara, quando eu opero no mercado durante anos, né? Eu botei para 6 meses, o cara já vai ter essa noção. Tu vai ganhar operações de 100 dólares, 20 dólares, 30 dólares. A operação vai subir 300 pipex e depois vai descer 301. É uma loucura esse mercado. Então quando tu é amador, quando tu tá ali no comecinho, tu vai se enlouquecer com isso. Eu quebrei muita cadeira na minha casa, né? Muito banco, mesa, eu quebrei muita coisa, enlouqueci no começo, enlouqueci. E qualquer 10 dólares, 20 dólares, parece que eu investi um valor baixo, né? Tava uma loucura lá. Não esse 10, 20 dólares, mas 50 dólares eu cheguei lá no começo, que eu tinha 500 dólares na conta. Então, pra mim, 500 dólares, o cara perdeu 50, é uma grande coisa. Agora o cara ganhar uma operação de 100 dólares, dizendo que tem 50, 100, 300 mil, é uma piada. O cara olha lá, os coitadinhos aí, os ignorantes olham lá. Pelo amor de Deus, cara, o Silvio Santos vai estar preocupado com 5 mil dólares, 10 mil dólares. Imagina, vai morrer. O Warren Buffett perde 5 milhões, vai estar preocupado com isso, né? Então proporcionalmente não faz sentido. E eu vi um outro vídeo do cara
cara é um... Isso faz mais tempo já. O cara falando assim... Não vou citar nomes, né? Até porque não vi ao caso, mas... O cara, quem já viu os vídeos vai saber o que eu tô falando. Quem não viu, dá graças a Deus, porque é uma perda de tempo danada, né? Olha assim, ó, meu Deus do céu, tem que ser muito amador pra acreditar. Daí tem um outro cara assim falando assim, ó, numa leveza, e tá falando assim como se fosse um monge, né? Explicando que você deve ter muita calma. Cara, com aquela calma, pelo amor, tu vai perder, tu vai entrar, querendo entrar na operação. Não, eu acho que eu vou entrar aqui na operação. Até tu entrar na operação, já virou tudo negócio que tinha que fazer, né? Tem que ser, não pode ser um bobaião na frente do computador ali esperando para dar uma entrada, ou tá morrendo ali, que não um monge, né? Eu sei lá, pô, que for. Então é dois opostos que tu vê que os caras não tem completamente. É uma piada, como todas tantas que tem aí. O que o cara tem que ter? O cara tem que ter um controle, né? Um equilíbrio, como eu falei. Tu tem que ser completamente racional. A partir do momento que tu tá vendo que tu tá partindo para tá cometendo atos, tá fazendo operações que fugiu do teu racional, tu desliga o computador na hora, cara. Quebra o computador. Joga longe o notebook, faz o diabo, não opera mais, cara. Quando tu sentir, isso é muito peculiar para cada um, por isso que é muito difícil de dizer assim, não, nesse momento tu para. Eu sei o momento que eu paro. O momento que eu paro, eu sei. Né? Cada um tem a racionalidade, vai até certo ponto. Tem gente que perde ela mais fácil, tem gente que é muito mais racional, muito mais equilibrado, né? E eu sempre não nasci uma pessoa equilibradíssima, né? Mas eu sempre busco isso, né? Por ser racional, porque eu nasci muito racional, mas não tão equilibrado. Então, pela racionalidade, uma coisa vai acabar levando a outra. Então, o que acontece? Tu vai estar fazendo uma operação, tem que ter racional. Estou fazendo essa operação por causa disso, vou parar se der isso, se não der isso eu não vou parar, e continuar racionalmente. Perdeu, cara. Perdeu. Depois que tu já está tempo dentro do mercado, eu perco operações assim, ó. Esses dias tinha um amigo meu que veio aqui em casa e o cara ficou apavorado. Pô, cara, tu perdeu uma operação de $200 e tu nem fumou um cigarro. Cara, $200, cara, ele ganha, né? O valor que ele ganha do trabalho dele é esse valor, né? Esse valor aí da realidade entre aspas brasileira. Então, né? O cara assim, pô, cara, eu me matava, eu fazia o diabo, meu Deus, eu tava louco agora. E eu, tranquilidade, né? Daí eu mostrei pra ele, eu mostrei, não, cara, dá uma olhadinha então no histórico de hoje, vê se eu vou estar preocupado com $200, né? Então é uma coisa que passa a ser... Tu tem que perder, não tem que ter aquela emoção de quando tu tá vendo teu time jogar uma final de Libertadores. Se é que teu time já chegou em final de Libertadores, né? Isso daí vai de cada um, mas o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Regional, que seja, a emoção que tu tem olhando teu time jogar numa final. Se é que teu time também chegou já em uma final, mas dificilmente não, né? Pelo menos no Campeonato Estadual. Então, tu não tem que ter o mínimo de emoção possível, pelo menos aquele tempo que tu tá operando. Se é 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, não importa, tem que ter o mínimo de emoção possível, por causa que a emoção ela não é racional. A emoção não é racional. Então acontece, brigou com a mulher, brigou com a mãe, xingou o vizinho, tá com algum probleminha assim que vai te tirar a racionalidade, que vai te dar uma raiva, alguma coisa, não opera, nem liga o computador, não queira saber o que está acontecendo. Resolve o teu probleminha pessoal, teu probleminha particular, depois tu vai lá e opera, certo? Um negócio que eu já comentei também em outro vídeo, que é completamente irracional, os caras vão lá e ganham $20. Grandes bosta ganhar $20. Digo o cara que investiu 200 lá na conta, lá, por exemplo. Grandes bosta na cabeça dele ganhar $20, ganha $50, grandes bosta ganha $50. Ou tá bom, beleza, ou aquela euforia astronômica. Quando o cara perde 10, ele já bate um pavor terrível. Ele ganha 50, né? Beleza. Quando ele perde, bate um pavor terrível nele. O que é completamente irracional.
Tu perder 10 e tu ganhar 10, o valor de perda e o valor de ganho é o mesmo, né? Se tu sentiu bem ganhando 10, tu tem que sentir proporcionalmente mal perdendo 10, né? E vice-versa também. Tem cara que perde 10, né? Mas perdi só 10, né? Quando ele ganha lá, ele vai lá no meu euforia, ele acha que ele é o melhor trader do mundo. Mas normalmente o que acontece é a primeira opção que eu falei. O cara ganha 20, ganha 50, ele dobra a conta. O cara dobrar a conta, digamos que você investiu 250 dólares, 300 dólares. Ele dobrou a conta dele. Tá bom? Ele é bom, ele é o cara, não sei o que e tal. Vai lá, ele continua. Ele dobrou a conta. É uma coisa que não faz muita diferença para ele. Tá bom, valor bom, que legal, bacana. Obrigado por me ajudar e tal. Que bom que tu botou o vídeo no YouTube e tal. Todo esse negócio aí. Se ele perde 200 dólares, que é a mesma proporção, né? Investiu 200, ganhou 200, é tão proporcional quanto investir 200 e perder 200, né? O cara não quer mais saber desse mercado, é a pior coisa do mundo, ele larga de mão o mercado, ele esquece o mercado, entendeu? Então o negócio dele, a decepção dele de ter perdido os 200 dólares, ela é uma coisa assim, ó, estarrecedora. Ele perdeu 200 dólares, é o fim do mundo. Só que se é o fim do mundo quando tu perde 200 dólares, quando tu ganha 200 dólares tem que ser o paraíso, né? O cara tem que estar no céu. E normalmente isso não é proporcional. Isso que faz as pessoas se perderem. Quando eu falo, às vezes os caras vêm e me perguntam, quanto que eu devo colocar por operação? Começa no seguinte fato, isso depende muito da estratégia que tu está usando. Mas o que acontece? Dentro do mercado, isso é para qualquer estratégia, certo? Isso é para qualquer estratégia. Dentro do mercado, existe boas entradas no mercado, muito boas entradas no mercado, numa operação, no caso, nem é no mercado, mas numa operação. Ótimas entradas no mercado, excelentes entradas, né? E daí voltando para baixo, entrada meia boca, aquela mais ou menos, aquela entradinha ruim, mas daí tá ruim para baixo, tu não entra, né? O mínimo que eu espero, ainda mais ou menos, né? Mas digamos, mais ou menos, eu digo muito boa, é quando ela é uma entrada muito clara, ela é uma entrada muito, aquela que te chama, assim, né? Indiferente da estratégia. Mas de que estratégia tá falando? Não tô falando de estratégia nenhuma, tô falando de entrada, claro, em estratégia boa, né? Não bosta de indicador de merda que não serve pra nada, que te venderam porque tu é um trouxa, né? Isso não tem nada a ver, não vem me xingar porque eu te chamei de trouxa, porque tu sabe que é trouxa. Tem pessoas que são trouxas e tem pessoas que fizeram o papel de trouxa, que é uma coisa muito diferente, né? A mesma coisa que o mentiroso. Todo mundo fala, fulano é mentiroso, fulano é mentiroso. Todo mundo já mentiu alguma vez na vida. Mas aquele que ele é o mentiroso, aquilo lá é uma coisa dele. É a mesma coisa o idiota sempre vai ser idiota. Agora fazer idiotice todo mundo já fez. Fazer burrice, né? Fazer coisa de forma burra assim, todo mundo já fez, né? Desde o Einstein, o Freud até o Tiririca. Então todo mundo comete. Uma coisa que acontece, vamos falar das entradas. As entradas, quando tu entra numa entrada boa, né, não sei qual valor tu vai estar fazendo por operação, não te conheço, estou falando abertamente para todo mundo. Quando tu entra numa operação, digamos que tu comece a entrando numa operação boa, né, tu não aguenta, o melhor é entrar sempre nas melhores, né, nem que tu espere mais, tem que ter mais paciência, isso é difícil para quem está começando, mas depois tu vai ver que essa é a jogada do negócio. Mas digamos que tu começa a entrar desde a entrada boa, com 10 dólares. Se a entrada é boa e tu colocou 10 dólares, quando a entrada for ótima, não coloca a bosta de 10 dólares. Não coloca a bosta de 10 dólares. Quando a entrada for muito boa, aquela ótima, indiferente da estratégia, não coloca a bosta de 10 dólares. Certo? Não coloca a bosta de 10 dólares. Se tu colocou 10 na boa, tu coloca 20, 15 na muito boa e 20 na ótima. Ou 30. Não estou falando em martingale nem o caralho a 4. Estou falando que tu vai colocar um valor proporcional. A entrada é muito boa, velho. É muito boa. É a mesma coisa que tu querer comparar um escanteio com um pênalti, né? O mesmo que tu querer comparar um escanteio com um pênalti. A entrada é muito boa, cara. Tu tá ali, ó, na cara do gol, tu vai meter a porra no negócio ali.
tu vai colocar um valor maior. A maioria das pessoas quebram contas por esse erro, né? A maioria das pessoas quebram. Claro, se tu tem uma conta muito pequena é difícil, mas daí o que eu indico para a pessoa que tem conta muito pequena? Entra sempre nas melhores oportunidades, não pega as boas, pega só as muito boas. Daí entra em todas com $10, se não tem muita, até fazer criar uma carninha ali, né, aumentar uma aumentadinha na conta, entra com valor menor em todas. Daí depois começa a pegar as boas, as muito boas e as ótimas, né? Só que daí bota 10 na boa, 15, 20, não proporciona, não exatamente isso, mas daí tu vai, às vezes tem entrada assim que eu meto uma grana fodida mesmo, às vezes perco, mas a maioria das vezes ganho, porque daí eu entro nas ótimas, eu entro com valores mais altos. Então tem que ser proporcional, tudo tem que ser proporcional, equilibradamente. Entrada é boa é uma coisa, entrada ótima é outra coisa, certo? Indiferente da estratégia, isso serve para qualquer estratégia, certo? Que funcione, claro, que tem um mínimo do entendimento do mercado, não de um analfabeto que fala um monte de bosta e daí tu vai atrás por causa que eu não sei o que tu tem na cabeça, né? O mínimo de noção, o mínimo, né? Numa estratégia que não seja cara ou coroa, nem indicador milagroso que idiota, eu tô cansado de falar já sobre isso, mas isso serve para boas estratégias, não precisa ser ótimas, boas estratégias. Sempre utiliza valores diferentes porque são entradas diferentes, são oportunidades diferentes, certo? Quando tu vai para uma entrevista do emprego, né, que tu está acostumado com emprego, acostumado com carteira assinada, quer se aposentar. Até eu tô com 30 anos hoje, até eu ter 80, 90 anos, eles vão botar para 300 aposentadorias, nem só o Noé se aposentar no Brasil. Então o que acontece? Mas daí a pessoa, que eu não vou ficar falando sobre isso, porque as pessoas querem acreditar que quando ela chegar lá nos 60 e poucos anos que ela tiver velhinha, ela vai se aposentar, então eu vou deixar ela acreditar nisso, né? O que acontece então? O cara vai lá e dá todas as entradas do mesmo valor, acaba fazendo o negócio errado. Cada oportunidade é uma oportunidade peculiar. Tu vai fazer uma entrevista, como eu dizia, tu vai fazer uma entrevista num emprego. Se o cara vai lá te pagar 5 mil por mês, tu vai caprichar muito mais, tu vai chegar né, tu vai cuidar muito mais disso do que numa oportunidade de um emprego que vai te pagar um salário mínimo, por exemplo. É uma oportunidade diferente, então tu tem que agir de forma diferente, certo? É uma questão lógica, tudo vem de lógica, vem do equilíbrio, né? A lógica te leva ao equilíbrio, o equilíbrio te leva à lógica, né? Normalmente é assim. Então, esse é um assunto muito complexo de estar falando para cada pessoa em específico. A pessoa vem e me pergunta como eu devo agir com o meu psicológico. Começa que eu não tenho formação em psicologia, né? Começa por aí. Não que um cara que tem formação em psicologia vai saber mais ou menos, né? Mas se eu largar 100 caras em formação em psicologia, meia dúzia vai ter sucesso no mercado igual. Mas começa por aí, começa porque eu não conheço a pessoa pessoalmente. Tu tem que ter autoconhecimento, tu tem que te conhecer. Para te operar, para te ter sucesso no mercado, tu tem que te conhecer, certo? Tem gente que não vai dar pro negócio, não vai dar. É difícil alguém que não dê, assim, que seja caso perdido, eu acredito, né? Alguns vão ter muito mais trabalho do que outros, mas caso perdido, por mais que às vezes apareceu alguns casos que me parecem perdido, né? Mas eu acho uma questão difícil, assim. Perdido mais é porque o cara não tem boa vontade, vamos dizer assim, né? Mesmo do que incapacidade para esse mercado. Então é uma questão muito específica para cada pessoa, para cada indivíduo, né? O que acontece, tu tem que te conhecer, quando tu saber que tu tá se perdendo no negócio, tu já não sabe o direito que tu tá fazendo. Que tu pega assim, eu vou recuperar isso, porque eu preciso recuperar. E quando tu tá assim, pode saber que de repente tu vai ganhar num dia o que é pior de tudo. O pior de tudo, tu vai ser feliz, porque tu vai achar que aquilo tá certo e aquilo não tá certo.
Porque no outro dia tu vai quebrar. Se não for num, vai ser no outro. Logo tu vai quebrar. Porque tu vai fazer isso. Muitas vezes eu cometi erros e achei, não, mas lá estava certo. Eu dei na cara do mercado, eu sou fodido. Né? Tu vai pensar isso daí e uma hora a realidade bate na tua porta. Né? Mais cedo ou mais tarde a realidade bate na tua porta. E não é bem assim que a coisa funciona. Então esse é um ponto muito específico. O que acontece também, que o cara fala assim, quanto que eu devo parar? Quando que eu devo parar? Investi lá $500, fiz $50, é a hora de parar? O que acontece é que ninguém me pergunta quando que é a hora de parar com perda, só a hora de parar com ganho. Né? Eu vi uma vez uma reportagem, eu não me lembro aonde agora, mas isso daí ficou bem marcado, que o cara falou que ele estava fazendo investimento. Isso não foi nem comigo, uma reportagem, sei lá, não sei onde foi, não me lembro mesmo, faz um tempo já, mas ficou na minha memória isso. Isso eu acho interessante falar. O cara tava lá na reportagem, ele falou assim, porque agora eu juntei um dinheiro, né, e eu estou investindo no tal negócio, e se Deus quiser, e se tudo der certo, e não sei o que, eu quero ver se eu tenho uma Titan, uma motinha e tal, eu quero comprar uma moto fodida lá, sei lá que moto que era na época que eu queria comprar, e comprar uma casa, não sei o que, e todo um plano para se der, né, se Deus quiser, né, isso ele falando, se tudo der certo, agora eu tô com um plano disso, né, na cabeça dele só tava plano se der certo. E o cara perguntou, e se der errado? E não tinha resposta. Não tinha resposta. Porque não tem planejamento para se der errado. Esse é o problema das pessoas. Tu não tem, e na realidade o teu planejamento tem que ser para se dar errado. E não para se dar certo. Para se dar certo tu resolve em 10 segundos. Em 10 segundos tu já resolve o que tu quer comprar, o que tu quer fazer da tua vida. Isso aí é muito rápido. Agora quando tem perdas, quando dá errado, pode ficar anos nunca se recuperar, né? Pode demorar anos para se recuperar. Sempre vai ser mais tempo. E a pessoa sempre se pergunta se der certo, né? Não se der errado. E esse é um problema. Problema sério, o cara não tinha resposta. Ele tinha todos os planos já dele para se desse certo, ele ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas tu tem que ter em mente que uma hora sempre vai dar alguma coisa errada. Sempre vai dar errado alguma coisa. Se tu está ganhando 5 mil por mês, 10 mil por mês, vai ter um mês que vai acontecer se tu não ganhar. Se tu gastar, porque teve uma reportagem que eu vi, agora há pouco tempo, 50% ou 49% das pessoas gastam mais do que ganham. Gastam mais do que ganham. Isso é uma coisa completamente acéfala, né? Eu não sei como é que eu vou... Não sei definir o que é cerca de metade por cento da população. Gasta mais do que ganha. Ela gastar só o que ela ganha, ela já está errada, né? Gastar o que ela ganha, ela já está errada. Economicamente, né? Quando financeiramente falando, né? Agora vai dizer, mas eu vivo muito bem assim, não sei o quê. Contanto que depois não venha me pedir esmola, querer cuidar do meu carro, né? Dizer que estava cuidando do carro, esses mendigos aí, cara chato pra cacete. Contanto que não seja isso, e botar a culpa nas pessoas e querer implantar um comunismo, enfiar no meu rabo um comunismo, por mim tranquilo, pode gastar o que tu ganha. Se tiver um mês que tu não ganha nada, tu vai comer o capim da tua casa, não da minha. Né? Então é isso que acontece. Metade da população brasileira gasta mais que ganha. E acontece muito. Isso é tudo dentro do psicológico, dentro do psicológico, ao ponto que as pessoas chegaram, né? A falta de educação quanto a investimento, quanto a dinheiro, finanças, a pobreza da educação.
dos brasileiros, nem vou dizer brasileiro, porque se a outra metade não está nisso, é porque o problema não é do país, né? Não é 100% do país. Claro que tem muito a ver. Então o que acontece, cara? Muita gente critica o cara que ganha. Dá um exemplo, cara, eu ouvi esses dias um cara falando, o cara ganha, não é feliz, ele ganha 5 mil por mês e não gasta, e gasta metade, pouco mais da metade, o resto ele guarda, né? Daí depois desse mesmo cara que fala, porque o cara tem dinheiro e guarda um dinheiro não sabe pra quê e tal, daí o cara tá bem, o cara ficou bem até, uma situação bem entre aspas, né, bem pra realidade aí, que chamam de realidade brasileira. Daí ficam criticando o cara porque o cara tá bem hoje, mas o cara plantou, velho. Enquanto ele tava perdendo tempo, entre aspas, lá plantando, todo mundo criticava o cara. Porque tava todo mundo que ganhavam 5 mil, tava gastando 5 mil. Né? E ele ganhava 5 mil, gastava 3, por exemplo, guardava 2. E daí aconteceu essa crise, né? Alguns perderam o tal do emprego, o dito cujo. E criticavam ele porque ele fazia isso, porque ele guardava. Eles iam lá e viviam muito mais que os caras, que estavam 5 mil. Né? Em teoria, pelo menos, eles viviam melhor que o cara. Eles gastavam, o cara gastava, tipo, controlar gasto, gastava 2.500, 3.000 e guardava 2.000. E o cara era criticado por isso. Daí o cara ficou melhor, o cara foi juntando dinheiro, foi investindo aqui, investindo ali, comprou casa, comprou coisinha medíocre, minúscula assim, né? Mas ele investiu, ele ficou dentro da realidade, ele ficou bem. E hoje ele é criticado por causa disso. Hoje o cara é criticado porque ele tem dinheiro, porque ele tem condições, por causa do trabalho que ele teve guardando o dinheiro e não vivendo bem como os outros viveram. Então essa é a realidade da educação brasileira. O cara é criticado antes, o cara é criticado depois. Agora eles chamam um cara de rico hoje. O cara comprou um apartamento, comprou um carrinho, mais ou menos. O cara é rico, bem difícil. Mas criticado por todo mundo. Né? Todo mundo perdeu emprego, hoje está entregando panfleto aí, pedindo moeda na sinaleira. O cara melhorou um pouco a vida dele. Ele era criticado lá e ele é criticado hoje também. E isso é uma coisa completamente acéfala, né? Uma coisa completamente, não tem como dizer que um cara que faz um monte de merda uma atrás da outra tenha condições psicológicas de entrar no mercado. Não tem condição psicológica de entrar no mercado. O mercado é muito mais complexo. Se o cara não consegue fazer o mínimo, que é aquele carinha que fez lá, que ele ganhava 5 mil, guardou 2 mil, guardou 1.000, eu não sei quanto o cara guardou, eu sei que ele guardava o dinheiro, os caras criticavam ele por causa disso. Né? Porque não aproveitava, não sei o que e tal. Não aproveitava a vida como eles. Em compensação, agora o cara tem a vida toda, digamos, 10, 20 anos, sei lá, o cara tem a vida toda, digamos, para aproveitar, se continuar assim, enquanto que esses caras aproveitaram um ano, né? Sendo que a média do brasileiro é de 70 anos de vida, então o cara tem mais uns 50 anos para aproveitar, uns 40 anos, 30 anos, sei lá, para aproveitar, e os outros aproveitaram um ano de vida. Muito bem, passaram muito bem por um ano de vida. Então é isso que acontece dentro do mercado também. As pessoas entram, querem fazer dinheiro na reveria. Se ganha num dia, o cara ganhou 100 dólares, por exemplo, no mercado. Vou dar a mesma hipótese desse exemplo que eu dei, desse caso que eu acabei de citar. O cara vai ali e ganha 100 dólares. O que ele faz? Ganhei 100 dólares hoje. Vou sair, vou gastar 100 dólares. Eu ganhei 100 dólares, cara. Porra do caralho. Ganhei 100 dólares. Digamos, vou sair, gastar 50 pelo menos. Eu ganhei 100. Amanhã ele volta pro mercado e perde os 100. O que aconteceu na realidade? A realidade mesmo, ele não ganhou nada. Esses 2 dias ele não ganhou nada. Então ele gastou 50 ontem e agora já está devendo, agora ele está com menos, porque ele achou que tinha ganho. Então a pessoa, e isso que eu botei 50, né? Normalmente o cara, como eu botei a metade dos brasileiros gastam mais do que ganham, o cara vai ganhar 100 e vai sair para gastar 150.
né? Vai fechar puteiro aí, vai fazer o diabo aí, vai gastar 150. Não que eu acho que o cara vai fechar um puteiro com 150 dólares, mas estou dando um exemplo só por cima. E não que eu nunca tenha fechado, já também não sabe o valor, né? Não sei exatamente o valor disso daí. Mas é só um exemplo. Então, o que acontece? O cara vai fazer isso, no outro dia ele vai entrar no mercado, vai perder 100 dólares, 50 dólares, 70 dólares, não sei. Nem digo, o outro dia é uma maneira é um modo de dizer, não é que seja exatamente no outro dia. Mas daí o que acontece no psicológico desse cara no outro dia? Ele gastou aquele valor, 100 dólares. Ele não pode perder 100 dólares porque daí vai ser no prejuízo. Então ele vai ter que recuperar isso. A burrada que ele fez ontem ele vai ter que recuperar hoje. E aí dá merda. Daí o que acontece? Ele perde, ele vai para recuperar o que ele perdeu, ele perde tudo, ele quebra a conta. Daí ele está fora do mercado, ele desiste, né? Porque a maioria desiste, fácil. A maioria desiste fácil, a maioria desiste de barbado. Cada um com seus problemas, né? Tô só citando. Quer desistir, desiste. Quer desistir da vida, se mata. Não tô nem aí pra isso. O cara vai lá e desiste fácil do negócio e vai procurar um emprego de novo. Daí ele volta pro mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é isso aí que vocês estão vendo, né? Os caras vêm falar em crise, não sei o que. Que crise, cara? Que crise? Olha aqui, quanto está o dólar, vem me falar em crise para mim. Pelo amor de Deus. Crise. Porque existe essa crise que ela abrange a maioria das pessoas e tem a crise pessoal. Para mim o que importa é a crise pessoal. Para todo mundo o que importa é a crise pessoal. Só que quando a crise pessoal atinge a maioria das pessoas, porque a crise pessoal, só que na maioria das pessoas, todo mundo acha que está todo mundo em crise. Isso não é bem assim. Né? Quem se resguardou lá antes de que tem essa crise, vai ter outra crise, pode saber. Quem não aprender agora com essa não vai aprender mais. Não vai aprender mais, vai chegar outra crise e vai ficar chorando também, enchendo o saco, falando um monte de merda. Porque isso acontece. Né? Se tu é novo, tu tem que ter estudado história para saber que isso poderia acontecer. Né? Se tu já é velho, tu já deveria saber que isso daí acontece, porque já aconteceu várias vezes, né? A primeira vez que acontece isso. Uma forma um pouquinho mais diferente, um pouquinho menos diferente, mas já aconteceu várias vezes. Então, se tu não está preparado para a crise, que é aquele dia que tu vai perder os 100 dólares, tu tá fudido, meu irmão. Tá fudido. Tá fudido que nem tá fudido agora. Tu tem que estar preparado sempre mais para perda do que para ganhos. Sempre mais para perda. Sempre pro pior. Porque o pior acaba contigo, o melhor não, cara. O melhor tu não tem que estar preparado para gastar. Tu não tem uma preparação para gastar. Entendeu? Tu não tem que fazer tu não faz alongamento para descansar, velho. Tu faz alongamento para correr, para jogar, para fazer o diabo. Tu não faz alongamento para descansar, cara. Para descansar tu só descansa. Deita na sombra e descansa. No máximo vai preparar um suco, uma caipira, ou uma porra que for. Então é isso que acontece. A maioria das pessoas fazem o oposto do que deve ser feito, por uma questão irracional. Um animal ia dar risada disso. Um animal ia dar risada disso. Eu acho que até hoje é disso que as hienas dão risada, né? Do ser humano, eu acho. Então esse é o ponto do psicológico, cara. Quando o cara coloca um valor, eu normalmente não aconselho de colocar um valor assim, meta diária. Por que eu não aconselho meta diária? Porque isso vai de cada pessoa. Tem cara que vai se manter muito mais controlado durante certas perdas e muito menos eufórico durante certos ganhos do que outros. Então, se eu falar para todo mundo que a meta diária é 50, 100, 200, 300, 5 mil dólares, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa e vai vir dizer que o problema foi meu dele ter perdido a cabeça dele, né? Então isso é uma coisa peculiar. Para um cara eu vou falar que é 100 dólares, digamos que foi o que eu falei, que eu generalizo, falo para todo mundo 100 dólares a meta, né? Então, o cara vai lá, para fazer 100 dólares, tanto de ganho quanto de perda, por causa que todo mundo tem a meta de ganho, ninguém me pergunta meta de perda. Tem que ter uma meta, tem que saber parar. Né? Isso é um dos segredos, entre aspas, do mercado, de saber parar.
com perdas. Parar com ganho é fácil, continuar com ganho também é mais fácil ainda. O problema é a perda, o erro está na perda, não no ganho. Nunca está no ganho, o erro está sempre na perda. 99% do erro está na perda. Na perda. Né? 1% no ganho, de repente o cara saber uma hora, oh, deu por hoje, estou me perdendo já no negócio. Né? Mas ele está sempre muito ligado à perda e não ao ganho. Né? O planejamento da perda, não o planejamento do ganho. Só que pela ambição das pessoas, ambição desacerbada, ambição cega, ambição burra, que a ambição não é uma coisa ruim, né? Quando dá ambição desacerbada, ambição cega, ambição burra, ambição irracional, essa ambição faz o cara se perder. Né? Então, o problema não é tu errar, todo mundo vai errar. Tu vai quebrar a conta, pode quebrar uma conta, pode ter perda complicada. Tu tem que saber aonde tu errou. Assim é a vida, em tudo é assim. Tu vai errar na vida, vai chegar uma hora que tu vai errar. Tem gente que tem hora que vai acertar, porque de tanto que erra, né? Tá sempre errando, uma hora, até essa pessoa uma hora vai acertar, mesmo sem querer. E ao contrário também acontece. O cara uma hora vai errar e tem que estar preparado para essa hora. Essa hora que ele tem que estar preocupado, não para o que ele vai acertar. A hora que ele vai acertar, ele não tem que estar preparado. Ele vai fazer antes, ele vai saber o resultado no final, então ele tem que estar preparado para o final. Como que ele vai se situar, como é que ele vai reagir ao resultado final, né? De uma operação, de qualquer coisa que for. O cara tem que estar preparado para aquilo e tem que estar preparado para o pior, não para o melhor, como eu já expliquei. Esse vídeo é para ficar curto, mas é mais um, né, que vai se alongar pra caramba. Mas é para tentar explicar como deve agir. Então o que acontece assim, ó, quer colocar uma meta, se tu quer colocar uma meta, coloca, vai de acordo contigo, né? Tu tá vendo assim, ó, tu tá indo, faz teste contigo, te testa, né? Para te ter um autocontrole, para te ter um autoconhecimento, né? Para conhecer a si mesmo, o mínimo pelo menos. Saber assim, ó, não, quando eu tô ganhando ali tanto, ali para mim tá bom, né? Para naquele tanto. Ali para mim tá bom, não me dá euforia, não me enlouqueço, eu vou tranquilo, aquele tanto ali para mim é o suficiente para um dia, né? Sendo que, ó, assim, estou começando, eu comecei com o valor X, né? Ou Y, eu comecei com o valor tal, e esse valor para mim é o suficiente, não para mim, nem para me dar euforia, nem para me ficar também desmotivado com o mercado. E quanto à perda, coloca um valor, não, eu até perdendo isso daqui é uma coisa aceitável. Né? Vou tentar recuperar depois, tomara que recupere, que eu vou me dar bem no mercado, mas esse é um valor aceitável, que eu não vou me desesperar, que eu não vou me enlouquecer e começar a dar martingale que nem uma chinelona véia, né? E vou fazer um monte de merda, né? E que eu aprenda o antes possível. Tem cara que aprende logo de início, tem cara que quebra uma conta para aprender, tem cara que quebrou 20 contas para aprender. Aprendendo é a conta. A partir do momento que tu aprender isso, tu vai recuperar o que for que tu tenha perdido. Seja em um mês, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos, tu vai recuperar isso, não precisa ficar preocupado. Contanto que tu aprenda. Né? Contanto que tu aprenda e tu te conheça, tenha esse autoconhecimento, saber a hora de parar, tanto para ganho quanto para perda, né? Colocar o valor assim, não, de ganho isso daqui tá bom e tal, tô começando agora, né? E isso daqui é uma perda que vai ter, mas beleza, amanhã eu vou entrar tranquilo, não comer, né? Para ali, esse é o momento de parar. Como cada pessoa entra com um valor de investimento diferente, como cada pessoa tem um psicológico diferente, e tu vai trabalhando o teu psicológico dentro do negócio. Tu vai aceitar uma perda maior de repente, uma perda menor, tu vai aceitar um pagamento, um lucro maior também, ou um lucro menor. Isso daí tu vai trabalhando dentro em ti, né? Mas primeiro tu tem que te conhecer, né? E daí tu começa a colocar esses valores. Só que aquele valor, aquele negócio da operação boa, 10 dólares, operação muito boa, 20, 30, 50 dólares, operação ótima, 100, 200 dólares, sei lá quanto tu vai ter na tua conta, né? Mas fazer sempre um valor proporcional, né? Porque se é uma boa é uma coisa, se é uma ótima é outra coisa, né? Tu tá abrindo um negócio próprio teu, é um negócio bom e tal, tu vai botar um investimento de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, é uma coisa, tu vai dar uma pensada. Agora, se for um negócio ótimo, tu vai entrar com 100 tranquilo. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
né? Então é isso que eu aconselho, né? Dentro do psicológico é o que dá para fazer, o que dá para mim passar para a pessoa, né? É o que dá para mim passar para a pessoa, é isso. Tem aquele controle que é colocar um valor diário, de meta diária, tu coloca, porque isso vai acabar sendo natural da pessoa. Mesmo que tu não coloque, tu vai saber, tu tem uma média de valor. Eu tenho uma média, né, dependendo do dia do mercado, como é que tá o meu humor e tal. Eu sei, não, hoje eu vou parar com esse ganho aqui, pra mim tá bom, né? Eu tô meio aborrecido com alguma coisa e tal, né? Vou fazer uma merda ainda, pra mim ganhei, tá bom, né? Ou com perda, não, parei assim, tive uma perdida ali, mas de repente vou fazer mais merda e tal, vamos deixar isso daí para amanhã, resolvemos amanhã a situação. Semana que vem, mês que vem, isso vai ser resolvido, né? Só não enfiar os pés pelas mãos. Então, dentro do psicológico, é isso que eu tenho para passar. Espero que tenha ajudado alguém, né? Meu vídeo sempre é para ajudar alguém em específico, quem tem vontade de aprender de verdade, né? Quem não vinha aqui nos meus vídeos procurar template mágico, essa babaquice toda, que não é por isso, não é à toa que elegem a Dilma, botam ela no poder, né? E outros mais aí. Então sempre vai ter esse bando de gente idiota. Esses daí eu não estou muito preocupado em ajudar mesmo. Espero que tenha ajudado o restante, né? E ficamos por aqui, né? E logo vou estar fazendo algum novo vídeo aí, até porque eu fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, tinha umas férias, tá, deu uma parada. Agora estou voltando aí, logo tem outro vídeo aí no canal. Se inscrever no canal, vai ter o link aí abaixo para cadastro corretora, né? Meu e-mail para contato, Skype. Se inscrevendo no canal do YouTube aí vai ter os próximos vídeos que eu vou estar postando, né? Quem tiver interesse, vamos tá todos os meus contatos aí, só entrar em contato, certo? Vou ficando por aqui então, isso alongou bastante. Abraço a todos, valeu!